Um abraço para o Roberto Claissu. Um abraço muito especial para ele. E você tem Falando Francamente, em nome de Birigui Piscinas. Alô, amigos. A gente tem momentos que a gente fica assim, pensando que se é verdade ou se é boato. Porque aconteceu um fato que ocorreu e que chegou ao nosso conhecimento e que nós tomamos conhecimento, que nos deu uma tremenda revolta em razão do ato praticado pelo prefeito municipal de Birigui, Leandro Maffei. Verdadeiramente, nos últimos dias, tem se anunciado muitas e muitas exonerações na Prefeitura Municipal de Birigui, nas secretarias. E uma dessas condições que o prefeito tem, na facilidade que o prefeito tem de contratar e mandar embora, exonerar, que é o termo eclético que se usa, exoneração, já aconteceu e vai continuar acontecendo. E às vezes acontece uma exoneração que causa uma certa revolta em razão da função do cargo, do que realizava, do que realizou e do que mostrou. A história de Birigui é uma história maravilhosa, linda, sensacional, gostosa, que muita gente acompanhou e muita gente pôde sentir o que é Birigui hoje e o que era Birigui ontem. E fica contente quando sabe perfeitamente como era Birigui de ontem e como é o Birigui de hoje. E para contar a história do Birigui de ontem e o Birigui de hoje, tem que ter alguém. E nós tínhamos e temos uma pessoa muito capacitada, muito amada por todos e que ama essa terra Birigui, que vinha contando a história de Birigui. E a história de Birigui, para quem não conhece, é maravilhosa. Quem conhece Birigui, onde hoje é o Regina Valarini, foi a antiga estação ferroviária, e que Birigui tinha a separação na estação ferroviária, que ligava uma parte da cidade e a outra parte da cidade. O Silvares, do aeroclube, do aeroporto, o Silvares, que sem dúvida nenhuma era um grande bairro, e que está ali naquela divisão. Tem muita história bonita de Birigui, tem muita história maravilhosa, e pouca gente conhecia essa história. Eu tenho o privilégio de conhecer muito da história de Birigui. Aprendi muito, conheci muito, visitei muitos lugares em Birigui. E continuo e continuarei amando essa terra que me deu tudo. E quando a gente vê que tem pessoas que gostam dessa história, e que acompanham essa história e fazem essa história tornar conhecida, se torna uma alegria muito grande. E essa pessoa ocupava um cargo na Prefeitura Municipal de Birigui, na Secretaria Municipal de Cultura, que era o alicerce da secretária Maria Elisa Manfré. E o trabalho que essa pessoa realizava, gente, era um trabalho perfeito, um trabalho organizado, um trabalho maravilhoso, como fazem os outros integrantes da própria Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Birigui. E acreditávamos e aplaudíamos que talvez fosse uma grande indicação que o prefeito tinha feito, nomeando a secretária Maria Elisa, minha amiga de muitos anos, e ela colocando Sérgio Godinho como seu secretário adjunto. E o Sérgio, a partir daquele momento, deu a essa secretaria um colorido todo especial, porque conhece, sabe e tem material da história de Birigui. É uma patente que a gente tem que bater continência. Respeitar, porque ele respeita muito o Birigui. É um verdadeiro historiador da história de Birigui, como lá em Penápolis tinha Orentino Martins. Jornalista que eu aprendi muito com ele, que me ensinou muito, Orentino Martins. Eu aprendi pouco, mas o que devo a esses brilhantes homens que sempre me aconselharam e me deram conselhos. E Sérgio Godinho estava numa função que era o orgulho da secretaria. Era a mão direita e esquerda da secretaria. Trabalhava com afinco,
guardava a história de Birigui, que agora está sendo transformada ali, naquele Museu da História, numa verdadeira história, o livro de Birigui. E quando menos se esperava, aparece a publicação no Diário Oficial do município, a exoneração de Sérgio Godinho. Um ato infeliz, uma infelicidade muito grande do prefeito municipal, Leandro Maffei. E o pior de tudo, não conheço, sou talvez até um apaixonado pela música do Zeca Pagodinho, de que talvez seja um secretário caviar. Não conheço, nunca vi, só ouço falar. No lugar do Sérgio Godinho. Pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser uma pessoa... mas não conhece a história que o Sérgio Godinho conhece. Não sabe da história de Birigui como o Sérgio Godinho sabia e sabe. Esse homem, senhoras e senhores, teria que ser fincado definitivamente como ocupante desse cargo definitivamente em todos os mandatos de todos os prefeitos sucessores a Leandro Maffei, porque verdadeiramente é a história que ele sabe, Birigui merece, porque Birigui precisava e precisa de um cidadão como Orentino Martins, porque os conhecedores da história de Birigui estão indo embora, como foi Santiago, como foi Dorival Soares Ramos, como foi Lino Jardim, como foram tantos outros aí que sabiam da história da nossa cidade, como foi Regina Ballarini, enfim, pessoas que discutiam assuntos ligados à cidade. Um dia desse, meu amigo Dalton Celestino Silva me chamou e falou: Paulo, nós precisamos nos reunir, o Sérgio Godinho, você, o Norberto V. Devoto, eu, para fazer um levantamento, a Maria Elisa Manfred, da história de Birigui, como o Sérgio vem contando, de a gente contar coisas que a gente sabe e talvez ele não tenha conhecimento. E nós propusemos a isso, mas nunca nos reunimos, porque o Sérgio Godinho, a gente via que sabia e que ia mostrar a história de Birigui. Esse cargo não vai fazer falta para o Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho não precisa desse cargo. O Sérgio Godinho não precisa desse mísero salário que pagavam para ele. Afinal de contas, ele tinha que sair para colocar alguém, talvez, de Mirandópolis, já que a sucursal de Birigui é Mirandópolis. Eu quero dizer, em termos de Mirandópolis, que o raio em Mirandópolis caiu 2 vezes, e não cai nunca mais. Caiu com o Jorge Malula e caiu com o Jorginho. Então, coloca-se essa pessoa nesse lugar do Sérgio Godinho. Vai ter que trabalhar? Não sei. Vai ter que correr atrás da história? Não sei. Porque eu sei que o Sérgio Godinho sabia de tudo e sabe muito da história de Birigui. E é lamentável, é triste e doloroso chegar a um cidadão da idade do Sérgio Godinho ler lá no Diário Oficial que ele foi exonerado, gente. Respeita o cidadão, respeita o homem, respeita a história dele. Ele sabe muito dessa história e vai continuar contando essa história. E é lamentável, é triste e é doloroso ver o desrespeito que tiveram com o patrimônio histórico da cidade de Pérola, como já fizeram com tantos outros. Mas esse foi um chute na canela, um chute na cabeça, saber de que um historiador, um professor, um biriguiense, um cidadão pacato, um homem respeitado, ser exonerado, gente. Não era melhor chegar e falar: Sérgio, não está servindo, vai cantar na outra freguesia e tal, mas publicar no Diário Oficial, estado com família, com gente que adora ele, que respeita ele, que gosta dele, vê lá Sérgio Godinho exonerado. Para completar meu raciocínio, um ato de muita infelicidade. E como diria o meu querido, grande e estupendo ex-prefeito de Birigui, Mário Crem dos Santos, numa entrevista que eu fiz a ele, falando de um cidadão. Eu vou usar a mesma argumentação que o Mário Crem disse nos microfones da Cinquentenário, rádio que ele não entrava, e que eu levei para falar. Ele me disse, falando o nome de uma pessoa, citando o nome da pessoa, ele disse:
O que eu vou citar agora, ele disse em relação a essa pessoa. Eu vou dizer, professora Maria Elisa Manfré. Professora Maria Elisa Manfré. Professora Maria Elisa Manfré. Te conheço, menina. Sai disso. Sai, senão você será a próxima exonerada. Por isso que eu estou aqui, falando francamente, doa a quem doer. Falando francamente aqui.